Eu gostaria de cumprimentar os irmãos e os ouvintes com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais um dia desfrutando de uma vida diária com Deus. Eu quero meditar com vocês aqui em Mateus, capítulo de número 14, versículo de número 10, 11, 12, 13 e 14, que diz assim: E mandou degolar João no cárcere, e a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela levou a sua mãe. E chegaram os seus discípulos, levaram o corpo e sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e possuído de íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Aqui eu quero meditar com vocês, nesses versículos aqui, né? O contexto vai falar sobre a morte de João Batista. Nós sabemos que o João Batista foi o menino escolhido desde o ventre, né? O menino que ali ainda no ventre da sua mãe. Ele saltou de alegria quando ele viu, quando ali Maria, né, e Isabel tiveram um encontro e as duas estavam grávidas. Então Maria, né, ali gerando o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia fala que ele saltou no ventre da sua mãe. João Batista foi aquele, né, que teve o privilégio de batizar o Senhor Jesus nas águas. João Batista foi aquele que preparou o caminho para o nosso Senhor Jesus começar o seu ministério na terra. E agora aqui, né, eu vejo o fim de João Batista. João Batista foi encerrado no cárcere e ali depois, né, ele foi degolado por Herodes. E aqui, meditando nesses versículos, eu pude ver, né, que quando o Senhor Jesus ouviu dizer, então, que João Batista tinha sido morto, a palavra vai dizer que ele retirou-se dali num barco para um lugar deserto apartado. Então, né, eu meditando nesses versículos, eu não sei entender o que o Senhor Jesus estava sentindo neste momento, mas trazendo para a minha vida a sua vida. Imagina uma pessoa querida, uma pessoa que foi tão importante na sua vida, no seu ministério, né? De repente ali você ouvir dizer que essa pessoa morreu dessa maneira tão trágica. O meu sentimento e o seu sentimento vai ser o quê? Vai ser de tristeza. Então, eu imagino que um dos sentimentos que Jesus estava sentindo naquele momento era de tristeza por ter ouvido essa tão triste notícia. Então, Jesus quis se retirar para um lugar deserto e apartado. Um dos sentimentos também que eu medito que o Senhor Jesus estava sentindo é que ele sabia que, assim como João Batista tinha morrido, ia chegar o tempo em que ele também, né, ia cumprir o seu ministério aqui e ia ali padecer na cruz do Calvário, mas este ainda não era em tempo. Porém, o Senhor Jesus já estava sendo perseguido também por Herodes. A palavra do Senhor Jesus vai dizer lá em Lucas, capítulo de número 9, né? O versículo de número 7, 8 e 9, a palavra do Senhor vai dizer que Herodes começou a ficar com dúvida, porque as pessoas começaram a dizer que João Batista tinha ressuscitado dos mortos. E então Herodes já procurava ver quem era Jesus. Então Jesus, né, talvez ali um dos sentimentos que ele estava sentindo naquele momento era o sentimento de perseguição também, porque ele já sabia que o mesmo Herodes que tinha acabado de matar João Batista dessa maneira também já estava procurando saber quem ele era. Então, Jesus quis também se retirar à parte por causa disso. Jesus também quis retirar-se para um lugar deserto. A palavra do Senhor vai dizer aqui no livro de Marcos, capítulo de número 6. A palavra do Senhor vai dizer que Jesus pegou seus discípulos e disse para eles: vamos para um lugar deserto para repousar um pouco. Porque já fazia muitos dias que ele ia e vinham e estavam sem comer. Então Jesus resolveu levar também os seus discípulos ali para um lugar apartado e deserto, para que eles descansassem, para que eles tivessem um momento ali de repouso, né, e se alimentassem. E não vendo esse misto de sentimentos que fez o Senhor Jesus querer se apartar para um lugar deserto, eu venho trazer para a minha vida espiritual, para a sua vida espiritual nesse dia de hoje. Assim também como esse exemplo do Senhor Jesus vai ter
momentos na nossa vida, momento na nossa caminhada, ainda mais pessoas assim que são chamadas para pregar a palavra do Senhor Jesus. Momentos que nós vamos sentir essa vontade que o Senhor Jesus sentiu de nos apartar por um momento, de ir para lugar deserto, de ir para lugar, né, distante, né, de querer ficar momentos sozinhos. Mas eu vejo aqui que Jesus não teve esse privilégio, porque a palavra do Senhor vai dizer que ele seguiu ali em um barco, mas quando Jesus desceu do barco, ele viu uma grande multidão que tinha seguido Jesus ali a pé. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, possuído de uma íntima compaixão para com ela, curou os seus enfermos. Meu amigo, meu irmão, meu ouvinte, quantas vezes na nossa caminhada, que as situações, que às vezes as lutas, perseguições, às vezes o momento de canseira, né? Bate nas nossas vidas e tudo que nós queremos é nos apartar, é ficar um tempo sozinho, é ir para um lugar deserto, é sair um pouco de cena. Muitas das vezes esse sentimento nós como seres humanos sentimos, né? Essa vontade. Assim como o Senhor Jesus também teve, né? Esse desejo. Mas ali o Senhor Jesus não teve esse privilégio, porque ali seguiu multidão de pessoas que precisavam de ouvir alguma coisa dele, né? Ali seguiu pessoas que precisavam de cura, pessoas que precisavam de uma palavra, pessoas que precisavam ser alimentadas de alguma maneira, pessoas que precisavam ser restauradas. Assim também acontece na minha vida e na sua vida. Na nossa caminhada vai existir momentos que nós vamos querer nos retirar, que nós vamos querer ficar, né, um pouco apartado, vamos querer às vezes um momento de descanso. Mas, às vezes, nesses momentos, vai aparecer pessoa na nossa vida que vai estar precisando de uma mão amiga, pessoas que vai estar precisando de ser levantada, pessoas que vai estar precisando ser curada. Aí, muitas das vezes, é na onde você questiona, muitas das vezes nós estamos levando palavras de conforto, né? Palavras de ânimo, mas muitas das vezes nós estamos sentindo desanimado. Muitas das vezes nós somos induzidos a pessoas que precisam ser curadas. Nós oramos e as pessoas são curadas, mas muitas das vezes nós estamos enfermos. Vai acontecer isso na minha vida e na sua vida. Mas vemos aqui que o amor que o Senhor Jesus teve pela vida dessas pessoas era muito maior. E assim também né? Na vida de um cristão que é chamado para levar a palavra do Senhor Jesus. É esse amor pelas almas, é esse amor pela obra do Senhor Jesus que vai te fazer forte neste momento. O Senhor Jesus queria ficar sozinho, queria ir para o lugar apartado, mas ali, quando ele viu aquela multidão, ele se encheu de íntima compaixão, que essa íntima compaixão vem estar na minha vida e na sua vida, que mesmo nos momentos que nós estejamos sofrendo, mesmo nos momentos difíceis, nós vamos conseguir ver também a dor de outras pessoas, vemos conseguir ver também o problema de outras pessoas. Muitas das vezes nós somos ignorantes a ponto de achar e querer nos afastar e achar que é só nós que temos problema, que é só nós que sentimos medo, que é só nós que somos perseguidos, que é só nós que estamos enfrentando aquela situação e esquecemos de olhar para pessoas que talvez estejam olhando para nós, precisando de algo que nós temos para entregar para aquelas pessoas. A palavra do Senhor diz que quando o Senhor Jesus desceu, ele teve íntima compaixão por aquelas pessoas, porque ele identificou que aquelas pessoas pareciam como ovelhas que não tinham pastor. E sabe o que isso me faz lembrar? Me faz lembrar sobre Davi, quando esteve ali na caverna de Adulão. A palavra do Senhor Jesus fala que Davi estava sendo perseguido pelo rei Saul, e que ali, né, ele teve que fugir, depois de passar até pela terra, né, pelas terras de Golias ali, né, até ali das pessoas que faziam parte ali, né, da geração de Golias. Davi se fingiu de louco, Davi teve muitas provações e ali ele se vê de repente dentro daquela caverna ali de Adulão. Eu imagino que o sentimento de Davi naquele momento, né, era também de medo, era de um homem que estava sendo perseguido, de um homem que estava sendo ali afrontado, né? Mas a palavra do Senhor diz que ali começou a aparecer homens, ali dentro daquela caverna. Mas não eram pessoas
que estava em melhores situações que Davi. A palavra diz que eram homens que estavam amargurados de espírito, homem que tinha todos os tipos de dívidas. Eram homens totalmente problemáticos, mas a palavra do Senhor também diz que Davi fez-se líder deles. O que eu quero trazer para a sua meditação nesse dia de hoje? Meu irmão, minha irmã, se você foi chamado para fazer a obra do Senhor Jesus, vocês têm que estar preparado para muitas das vezes você ter que deixar o seu sentimento de lado para você estender a mão para pessoas que também estão precisando da sua compaixão. E que você venha a entender isso, que muitas das vezes os nossos sentimentos têm que estar de lado, mas o Senhor Jesus vai te dar vitória. E você vai entender que é no meio da prova que vai chegar pessoas até você que vai estar precisando da sua mão amiga. E se você for movido dessa íntima compaixão que o Senhor Jesus teve aqui neste momento, você também vai conseguir ajudar essas pessoas. Então não queira questionar quando alguém for pedir para você uma oração e você por uma doença e você estiver enfermo. Talvez você vai orar por aquela pessoa vai ser curada naquele momento. Não queira questionar, porque é no nosso momento de fragilidade, é no nosso momento que nós achamos, que nós queremos ficar sozinhos, queremos ficar apartados, que estamos sentindo algumas coisas, que vai parecer pessoas da nossa vida, que vai estar precisando da nossa ajuda. E neste momento você vai ter que deixar o seu sentimento de lado e ter essa compaixão que o Senhor Jesus teve. É isso que é entender o que é a obra do Senhor Jesus, o que é o amor pelas almas, o que é, né? Quando Deus quer transformar você, quando Deus quer te levar por um caminho, como ele levou Davi ali, Deus já estava preparando Davi para uma liderança, né? E assim também é na minha vida e na sua vida. Quando nós somos chamados para fazer a obra do Senhor Jesus, o Senhor vai nos preparando de maneira, né, a lidar com todos os tipos de pessoas e com todos os tipos de sentimento. E que você venha a entender isso. Nesse dia de hoje, venha ser edificado no nome do Senhor. Não questione, muitas das vezes, por essas situações que vai acontecer na sua vida. Mas que você venha ser movido por essa íntima compaixão que o Senhor Jesus também esteve naquele momento, né? De angústia, de dor, de perseguição, de tristeza pela morte de João Batista ali, por um misto de sentimentos que eu vejo, concluindo em todos esses textos que falam sobre a morte de João Batista, sobre esse misto de sentimentos que Jesus estava tendo naquele momento. Que você venha fazer como o Senhor Jesus fez, não deixar de ajudar pessoas que vão chegar até você, que vai precisar da sua ajuda, mas que você venha, por um momento, entender que os seus problemas estão nas mãos de Deus e que talvez é o momento que você vai ajudar as pessoas, que talvez aquela dor que você está sentindo, aquele problema que parece tão grande, você ajudando outras pessoas, talvez ali você também vai ser curado. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.